Seja muito bem-vinda ao programa Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós vamos discutir sobre questões importantes para que você possa reacender o seu relacionamento, revitalizando todas as suas dimensões. E o tema de hoje é algo muito instigante, que eu sei que acomete muitas mulheres, que é: eu tenho medo que meu marido me troque por outra que goste mais de sexo do que eu. Então, o que é isso? É a falta de desejo das mulheres que levam os homens a ficarem muito sentidos com isso e eles ficam sem saber o que fazer para revitalizar, para reacender a chama do amor, do tesão, da paixão. E as mulheres, muitas delas vêm para a terapia porque elas se sentem assim, num checkmate. Os maridos chegam para as parceiras e dizem: olha, do jeito que está, não dá para ficar. Então vamos tentar resolver essa questão. Isso foi algo que aconteceu com uma noiva por volta de... A moça tinha por volta de 26, 27 anos e ela ia se casar. E ela buscou terapia porque o noivo tinha dado um checkmate para ela. Ele disse para ela: se você não melhorar a sua descontração, se você não tiver mais iniciativa, mais descontração sexual, eu acho que o nosso relacionamento não vai dar certo. E eu me recordo que era uma moça muito bonita, de uns, como eu disse, uns 26, 27 anos. Ela era assim, é uma moça muito bonita, mas sem atrativo, entende? Muito assim, sem gracinha. Ela tinha vergonha de falar sobre sexualidade comigo. Ela nem me olhava na terapia. Ela tinha medo de que eu a julgasse. Então, ela me dizia que a sua lingerie era assim, bege, sem gracinha, daquelas totalmente sem atrativo, e que se dá a meninas, sabe, jovem, adolescente, primeiro sutiã, 10, 11 anos, aquele sutiã bege, sem gracinha, só para a menina começar a se acostumar com o sutiã. Era isso que ela usava. Então, mas olha que interessante, ela veio para a terapia pressionada por ele, porque ela queria manter o relacionamento, ela queria se casar, mas ele deu essa prensa nela, né? Se você não melhorar, não tiver mais desenvoltura no nosso relacionamento sexual, não vai dar certo. E é interessante que ela vinha de uma família onde ela teve uma educação muito repressora. Sempre os casos são similares, gente. A questão é, as mulheres não são incentivadas a viver sua sexualidade com naturalidade, espontaneidade, e aí elas acham que o desejo sexual é mais do homem e elas ficam naquela zona de conforto. Só que, quando pressionadas, aí elas buscam ajuda. Não tanto porque ela acreditava que era importante uma sexualidade vibrante, mas que ela estava pressionada por conta do noivo ter dado esse checkmate nela. Então, de onde que eu tô tirando isso, né? Da minha experiência como terapeuta. Eu sou terapeuta há 27 anos
E eu faço palestras sobre sexualidade há mais de 14 anos. Então, esse é um caso que eu acabei de citar para vocês, de uma moça noiva que me procurou por volta de seus 26, 27 anos. Eu vou citar um outro caso de um casal. O casal, eles tinham 38 anos de casados, já tinham filhos, já tinham netos, e ela não gostava, digamos que ela fazia sexo mais por obrigação. Ela não tinha espontaneidade, ela não tinha criatividade, ela não o procurava. E eles se davam bem em outras situações, mas a incompatibilidade sexual era gritante. E vieram para a terapia para ver se eles conseguiam resolver isso. E foi um caso muito, assim, muito difícil de resolver, e esse casal acabou separando. Por quê? Ele queria muito mais sexo do que ela, e ela não queria nada de sexo. E a incompatibilidade sexual deles era tal que quando ela resolvia se abrir à sexualidade, ela fazia tanta exigência, mas tanta exigência, e ele me dizia o seguinte: olha, quando a gente afinal vai ter sexo, ela faz uma lista das coisas que ela gostaria que eu fizesse, que eu perco toda a tesão. Então, isso é um problema muito mais frequente do que se imagina. E aí vamos pensar juntas. Por que é importante resolver esse problema? Porque esse medo que as mulheres têm de serem trocadas por outra que gosta mais de sexo é um medo real, não é um medo imaginário. A situação pode chegar a tal ponto que o homem pode mesmo querer trocar a sua mulher por alguém que goste mais de sexo. É o que se chama incompatibilidade sexual. Por exemplo, eu tive um cliente, homem, que ele veio sozinho para terapia, e ele usou uma frase para diagnosticar, para me falar como ele se sentia. Ele me disse o seguinte: Celisa, eu vejo a vida através das frestas de uma janela. Vocês já pensaram o que é isso? Ele dizia: eu vejo a vida através das frestas de uma janela. Aí fiquei imaginando uma janela com aquelas venezianas, né, assim, horizontais, o homem do lado de dentro, olhando a vida que corria lá fora através das frestas de uma janela. Então ele contou a vida dele, que a esposa não gostava de sexo de modo algum, que ele havia tentado já de várias formas, mas que era algo dela, era intrínseco, né, da pessoa. E nós trabalhamos bastante, eu e o Fernando, né? Evidente que não se trata de Fernando, porque quando eu dou nome aos meus pacientes, eu os chamo de um determinado nome, eu preservo a identidade deles. Então, o Fernando chegou para a terapia mesmo já descrente, mas ele ainda queria tentar, porque ele queria viver. Ele era um homem de 40 e poucos anos, tinha muito desejo sexual, e a esposa não tinha esse interesse sexual. E o que nós fizemos foi trabalhar todas as possibilidades que ele tinha, mas ele estava tão já consciente de que não havia mais jeito, que ele então... E eu sugeri para ele: Fernando, vamos chamar a sua esposa,
porque eu tinha esse desejo de conscientizá-la para ver se ela se abria para esse problema, que era um problema real. Então eu a chamei, ela veio para a terapia, nós conversamos sobre o problema, sobre como ela se sentia, como é que era a vida sexual deles, como é que era no início do relacionamento, como é que tinha se tornado. Era um casal que já tinha filhos, mas ela sempre quis menos sexo do que ele. Então, nesse caso específico, eles também acabaram a relação, porque a sexualidade ela é importante. A pessoa se soltar sexualmente tem a ver com ganhar mais saúde, mais vitalidade, mais disposição. A pessoa tem mais relaxamento, a pessoa tem mais prazer na vida como um todo. E se os casais se colocarem dispostos a resolver esse problema, a revitalizar a sua vida sexual, eles ganham em vitalidade, em amor, em tesão e em mais saúde e longevidade também, sem dúvida. E, por exemplo, uma questão que as pessoas me perguntam é como fazer? Como fazer se um casal tem esse desnível do desejo sexual? Mas antes de responder a isso, o que fazer com cada casal, eu quero apresentar para vocês uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. É um estudo da vida sexual do brasileiro, da doutora Carmita Ábido, em que ela fez um estudo com uma população grande, população brasileira, e eu vou ler para vocês. Vou mostrar aqui e vou ler. Vejam, inibição do desejo sexual em mulheres e homens. No estudo dela, ela entrevistou 2.916 mulheres e destas mulheres, 8,2% relataram que tem inibição do desejo sexual, enquanto que os homens, veja, 3.567 homens da pesquisa, somente 2,1% relataram falta de desejo sexual. E esta outra pesquisa aqui, quer dizer, a mesma pesquisa da doutora Carmita Ábido, da Faculdade de Medicina da USP, mostra por idade. Então, vejam, esse verdinho aqui refere-se a mulheres e esse laranjinha refere-se aos homens. Então, na faixa de 18 a 25 anos, 5,8% das mulheres têm inibição do desejo. Nessa faixa, quer dizer, jovens, né? No início da vida, somente 2% dos homens relatam falta de desejo, inibição do desejo. Na faixa de 26 a 40 anos, 5,8 mulheres disseram que tem falta de desejo. Já nessa faixa aqui, menos homens, 1,5 tem menos desejo, tem falta de desejo sexual. Pensando um pouco mais adiante na vida, de 41 a 50 anos, aí já aumenta para as mulheres. Vejam, 8,6% de mulheres relatam falta de desejo e os homens somente 1,8%. Mais tarde, um pouco na vida, na faixa já de meia-idade, 51 anos a 60 anos, veja o que acontece,
15,2% das mulheres colocam que tem falta de desejo e os homens somente 2%, 2,2%. Numa faixa mais idosa ainda, né, já mulheres e homens na maturidade de 61 anos ou mais, já cresce, olha gente, as mulheres 20%, 19,9% das mulheres relatam falta de desejo sexual, inibição, e os homens somente 4,8%. Então, vejam, isso é uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque como fazer? Então, o casal chega na terapia relatando que existe um desnível de desejo sexual entre eles. Então, como fazer? Como resolver? Quem deve procurar ajuda? Um sozinho ou os dois? O ideal é que se venham os dois, que venha o casal. Por quê? Porque o casal vai relatar as suas dificuldades e o terapeuta vai ter a possibilidade de perceber na interação dos dois ali o que acontece. Por quê? A inibição do desejo sexual tem várias causas, tem várias situações que ocorrem. Às vezes é simplesmente falta de comunicação. E eu queria ressaltar algo aqui, que é o seguinte: os casais, eles divergem, eles têm diferentes opiniões sobre, por exemplo, horário da atividade sexual. Um deles pode querer transar de manhã, o outro pode preferir à noite. Um deles gosta de mudar o local. Enquanto um, por exemplo, gosta de transar só na cama, o outro parceiro ou parceira pode querer transar em qualquer lugar da casa ou fora de casa, né? Ir para motéis e tudo mais. E tudo bem, cada pessoa tem o seu desejo, cada pessoa tem as suas fantasias. O importante, gente, é que cada casal possa conversar para resolver isso. Não tem nada de certo ou de errado, mas o que é importante é que o casal fale entre si. E na terapia é um momento importante porque tem uma terceira pessoa, tem o terapeuta que vai escutar de modo imparcial para poder ajudar esse casal a resolver esse impasse. Porque o que acontece se as pessoas não procurarem ajuda? O problema vai crescer. O problema vai crescer, vai virar uma bola de neve e não adianta colocar esse problema, varrer o problema para debaixo do tapete, porque ele vai sempre retornar, vai sempre retornar. E se vocês me perguntam, você já teve caso de casal que resolveu esse problema? Sim, inúmeros casos. A questão há que se ter abertura para discutir isso. Como eu estava dizendo antes, deve procurar, o ideal é que o casal venha, mas muitas vezes a pessoa que está mais incomodada, seja o homem ou seja a mulher, a pessoa vem. Então, independente de quem veio primeiro, é importante o terapeuta buscar o parceiro, porque muitas vezes, gente, isso é muito importante. Às vezes chega a mulher, por exemplo, na terapia
e a mulher fala mal, fala mal, fala mal do homem. Ou então veio o homem e fala muito mal daquela mulher e pinta, digamos, modo de falar, pinta o capeta, né, para terapeuta. E muitas vezes, quando eu chamo o outro parceiro, né, para conversar, nem sempre aquilo que o parceiro inicial, o que veio, né, o que procurou, nem sempre aquilo se confirma. Então, a terapia e o terapeuta como mediador, o meu trabalho é conversar com um, conversar com o outro, para poder ter uma noção real daquilo que ocorre no casal. Muitas vezes, o que um diz sobre o outro não é uma verdade verdadeira. Às vezes é uma criação. Ou então, vamos dizer, o homem tem uma dificuldade sexual e culpa a mulher. E, no outro caso também, a mulher tem uma dificuldade sexual, tem uma dificuldade de se soltar e culpa o homem. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com uma pessoa, né, com uma cliente, que esse foi um caso diferente. A pessoa mais afetada era o homem. O homem queria mais sexo do que a mulher. E, gente, isso é uma tônica, isso é algo que se repete. Se vocês perguntarem para mim qual a porcentagem dos meus pacientes, olha, como eu disse, eu tenho 27 anos como terapeuta. E se vocês me perguntam qual é a porcentagem, a grande porcentagem, vamos pensar 85, 90% dos pacientes, os homens reclamam mais das mulheres, da falta de apetite sexual das mulheres. E olha, 10 a 15% no máximo de mulheres que reclamam de seus parceiros quererem menos sexo do que elas. Então vejam, você, né, que está me ouvindo, se você pensar que pode ser trocada por sua falta de desejo sexual, como é que você sente isso? Que emoção te dá? Como é que você fica imaginando que você pode sim ser trocada se o seu apetite sexual for menor? Gente, e é importante que se diga o seguinte, o desejo sexual é algo que oscila, é algo que, por exemplo, quando a gente não está bem, vamos dizer que a mulher não esteja bem com o próprio corpo, a mulher está se sentindo mais gorda, a mulher pode ficar com dificuldade de se expor, dificuldade de ficar nua diante do parceiro. Às vezes tem mulheres tão rígidas quanto a esse ponto que elas resolvem, não, eu só posso transar debaixo dos lençóis, ou só posso transar, só resolvo transar com luz apagada. Então, são momentos na vida da mulher que a mulher se sente menos atraente. Só que, gente, escutem o que eu estou falando, isso não tem nada a ver. Sexualidade é algo tão forte e tão de dentro para fora que não importa se a mulher estiver um pouco mais gorda ou menos gorda, não se deve, e isso é um conselho que é uma dica que eu falo de cátedra, porque eu também já tive ao longo da vida dificuldades com peso.
Agora, inclusive, estou fazendo um desafio com 2 parceiras para que a gente possa emagrecer, mandar embora aqueles quilos desnecessários. Então, é uma tendência nossa, feminina, de acharmos que só seremos atraentes se tivermos com um manequim, sei lá, 38, 40. Gente, isso é cultural. Eu tenho uma grande amiga que mora fora do Brasil, que mora na Itália, e que ela diz o seguinte: Celisa, eu fico impressionada como as mulheres no Brasil exageram nessa questão da silhueta, do corpo. Então, gente, vamos descontrair. Até o contrário, vocês sabem que a atividade sexual também ajuda na manutenção do nosso astral, da nossa vitalidade, porque na sexualidade nós nos sentimos amadas, desejadas, queridas, e tudo na vida melhora quando nós relaxamos, não é isso? Então, a atividade sexual é um meio da mulher relaxar, se entregar e até emagrecer, jogar aqueles quilos desnecessários fora. Então, nós não precisamos ficar nessa neura, nós não precisamos ficar limitando a nossa sexualidade quando estamos com alguns quilinhos a mais. É normal, sexualidade nos dá, como eu acabei de falar, vitalidade até para a gente encarar o dia a dia com disposição, com tesão, com energia. Então, se você está com uns quilinhos a mais, pense sim em cuidar de você, em voltar à sua atividade física. Já estou fazendo isso. Voltar à sua atividade física regular, no mínimo 30 minutos diários, lidar com sua alimentação balanceada, mas não suspenda a sua atividade sexual por conta de que está com os quilinhos a mais. E é tão interessante isso que muitas vezes os meus clientes relatam essa excessiva preocupação da mulher, da parceira, com perder peso, com aquilo que ele vai sentir. Eles me dizem: eu não me preocupo com isso. Principalmente casais que estão juntos há muito tempo, é normal essa oscilação, não é? Nada é reto, tranquilo. Eu costumo dizer que a vida que não tenha altos e baixos, que não se oscile, é só o eletrocardiograma, né? Quando você faz, você está lá, quando o eletro está assim, na horizontal, que a pessoa já deixou essa vida. Então, a vida tem sim altos e baixos, e é nosso dever buscarmos estabilidade, buscarmos energia e termos equilíbrio em tudo, quer dizer, desenvolver todas as nossas dimensões de modo harmonioso. Mas não é por uns quilinhos a mais que nós devemos desistir da sexualidade. Ao contrário, nós precisamos investir na sexualidade, no relacionamento, porque se nós investirmos na nossa sexualidade, nós vamos relaxar, ter aquele momento de bem-estar, de doação,
de curtição, sim, curtir o seu corpo, curtir o corpo do parceiro, e isso vai nos ajudar nos nossos desafios da vida. Então, no desafio de trabalhar bem, no desafio de cuidar dos filhos, no desafio de cuidar das nossas relações, do nosso trabalho. A pessoa que se nega ou se coloca num quadrado, eu só vou transar se eu estiver bem. Aliás, vou pegar um gancho aí. Muitas vezes eu percebo nas minhas pacientes e às vezes em mim mesma que as mulheres relatam: eu só transo quando eu estiver bem. E aí é uma diferença com os homens que eu acho, meninos, escutem que eu vou falar, eu acho que os homens são mais sábios nisso, né? Porque eles dizem o seguinte: não, eu quero transar para estar bem. E nós, nessa neura do corpo, e isso é muito cultural, a mídia às vezes nos coloca esse excesso de cuidado com o corpo e isso nos tira a espontaneidade. Então, aqui fica a dica. Se você está achando que você precisa de se livrar de alguns quilos desnecessários, se livre, se coloque com essa meta, e nós estamos aqui, principalmente início de ano, é uma meta boa, livre-se dos quilos que você não precisa, mas mantenha sua atividade sexual, pense que você pode e deve ter desejo. Desejo sexual, gente, vocês viram o estudo aí que eu mostrei para vocês da Faculdade de Medicina da USP, que mostram a inibição do desejo sexual em todas as faixas de idade, relatados pela pesquisa, um desejo sexual que vai declinando na mulher. Conforme nós vamos ficando mais velhas, vai aumentando o número de mulheres que têm menos desejo sexual. Mas isso é cultural, porque o desejo sexual é tão intrínseco, é tão natural, que é do ser humano. E isso é desculpa. E eu vejo muitas clientes, e às vezes amigas também, amigas conhecidas, quando está numa roda de mulheres, uma das reclamações das mulheres, não sei se é de alguma de vocês que está aqui me ouvindo, muitas mulheres dão desculpas para não transar. Ele foi ríspido comigo. Ele não fez tal coisa. Ele não buscou o menino na escola. Ele não cumpriu algum pacto, né, que foi falado. A questão é, a minha experiência me mostra que casais que transam melhor, com mais frequência, diga-se de passagem, eles são mais unidos. Por quê? Porque se desculpam mais facilmente, porque tem amizade, porque tem aquele clima entre o casal. Então, se o casal se nutre, e relação sexual, tem alguns autores que dizem que a relação sexual é um tipo de nutrição emocional, é um modo de termos cuidado um com o outro. Se você consegue isso, literalmente a vida melhora. E isso eu digo também com experiência pessoal. Então nós precisamos de rever essa questão de que homem quer mais sexo que a mulher. Gente, isso é balela. Tem uma autora, Kaplan, que diz o seguinte, que
quanto mais a mulher fica madura, ela tem mais disponibilidade. E faz sentido isso. Por exemplo, quando nós deixamos de procriar, quando nós não vamos ter mais filhos, o desejo sexual tende a elevar. Por quê? Não há mais o perigo da gravidez, não há mais aquela preocupação excessiva, então a mulher pode se soltar. Então, existem muitos tabus quanto a homens têm mais desejo sexual, mulheres têm menos. Não, isso é cultural. Desejo sexual é da natureza humana, e natureza humana não importa que sejamos mulheres ou homens, desejo sexual é dos dois. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Eu tenho esse desejo de esclarecer as mulheres quanto a esses tabus, esses mitos da sexualidade que impedem que a mulher se solte. O meu desejo é que você possa reacender o seu relacionamento, você possa revigorar suas dimensões humanas e assim se dar melhor com seu parceiro, com sua parceira. Então, inscreva-se no meu canal. Eu sou Celisa Barbalho e eu estou aqui, estarei aqui com você, postando vídeos que falam sobre essa necessidade nossa de investirmos na nossa vitalidade, na nossa sexualidade. E te vejo no próximo vídeo.